traz é de que o Roger poderá repetir o esquema com 3 volantes, é isso? Exatamente, Debona. Esse sistema que vem sendo utilizado nos últimos jogos foi novamente testado no último treinamento do Inter, ontem pela manhã, antes da viagem aqui a Montevidéu. É um indicativo forte de que o técnico Roger Machado hoje deverá novamente escalar o Inter com os 3 volantes, com o Fernando, com Thiago Maia e também com Bruno Henrique. Existe outra possibilidade em termos de escalação? Existe, e com certeza o Roger também pensa nessa possibilidade, que é a colocação do Bruno Tabata. É um time que, quando foi escalado com 3 volantes, isso aconteceu nos últimos 3 jogos, acabou sofrendo 11 gols. Então, defensivamente, o Inter não vem suportando o ataque adversário. Agora tem a questão do Fernando, que desce como um terceiro zagueiro, tentando fechar ainda mais a casinha, porque o Inter hoje tem, Debona, depois do jogo de ontem, a vitória do Atlético Nacional sobre o Bahia, o Inter tinha como resultado favorito um empate ontem. Um empate entre Atlético Nacional e Bahia. Com a vitória, nenhuma surpresa. A vitória do Atlético Nacional deu a lógica. Mas com a confirmação da lógica e da vitória do Atlético Nacional ontem no Atanásio Girardot, o Inter sabe que vai precisar pontuar no jogo de logo mais contra o time do Nacional, atuando no Gran Parque Central. Vai ter que pelo menos voltar para casa com 1 ponto contra o Bahia no Beira-Rio, vencer e avançar de fase. Lucas Katsurayama, a vitória do Nacional de Medellín ontem deixou a situação do grupo, grupo, olha, encrespado, difícil, complicado. De que forma? Qual é a situação do grupo, Lucas? Tem um novo líder, que é o próprio Atlético Nacional, com a vitória ontem sobre o Bahia, foi a 9 pontos, todos eles conquistados na sua casa. O Bahia, vice-líder, tem 7 pontos. Inter com 5, vem na terceira colocação, lanterna do grupo Nacional com 4. Olha aqui, ó, a repercussão é imediata aqui no nosso chat, né? O João, quem é que manda aqui a mensagem? Sobre o Jonatas. 3 volantes é um absurdo. Até quando vão continuar a jogar com medo dos adversários? Eu usei ontem a expressão e tenho usado, Jesus, de que é hora do Inter, que está jogando mal, que parece ter perdido a confiança, que as individualidades estão jogando menos do que já jogaram. Tá na hora do Inter recuperar ou tentar recuperar o protagonismo. Como é que se recupera protagonismo? Querendo jogar. Com 3 volantes fica mais difícil querer jogar. É por isso que eu defendo muito a ideia do Bruno Tabata jogar. Mas um indicativo de treinamento. Olha só, para ter uma ideia, Debona, o Inter tem relacionados para a viagem aqui na concentração em Montevidéu o mesmo número de atacantes e o mesmo número de goleiros. O Inter tem Antony, Ivan e Cauã Jesus como opções para o gol. Joga o Antony. Para o ataque, o Inter tem Luca, Ricardo Matias e Wesley. Então há uma defasagem importante nesse momento de decisão que o Inter vive na temporada. Não tem o Valência, que o Inter confirmou ontem. Tem uma lesão grau 2 na coxa. O Valência só deve retornar depois do Super Mundial, a ficar à disposição do Roger, ou seja, só retorna pro segundo semestre. E o Borré pode ser que retorne nesses próximos jogos. O Carboneiro também ficou de fora da viagem. O Vitinho sofreu uma fratura na mão, ou seja, as peças ofensivas para o Roger, elas ficaram raras. E aí, por isso, talvez, o treinador pense em rechear o meio-campo para o jogo de hoje novamente, porque é uma decisão onde o Inter... e até conversando com os dirigentes, tá, Debona? O Inter, a leitura conversamos com o vice-futebol José Olavo Bisol, com o presidente Alessandro Barcelos. É óbvio que o Inter entra em campo hoje para vencer o jogo, para sair daqui com os 3 pontos. Mas dependendo do desenho da partida, de como for o decorrer do jogo, um empate o Inter vai analisar até como um bom resultado. Os 3 volantes dão uma ideia de proteção, né? De um time mais preparado para se defender. Só que tem uma coisa que se chama número, né? E o número mostra, ou os números mostram, que com 3 volantes o Inter jogou contra Corinthians, Nacional de Medellín e Botafogo. O terceiro desses jogos descaracterizado, é verdade, mas sofreu 11 gols. Então tá provado, não funcionou. Sobretudo pela ideia de 2 jogadores muito parecidos, né? Que formam esse tripé, que é Bruno Henrique e Thiago Maia. A ver. Jason, para a gente ampliar daqui a pouquinho, mas deixa uma manchete de como o Nacional trata o jogo de hoje.
O Nacional, ele comemorou ontem 126 anos de existência. A festa não aconteceu por conta da morte do ex-presidente José Mujica. E a ideia é que o festejo ocorra hoje à noite no Gran Parque Central.